E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno da terceira série do ensino médio do segundo bimestre de língua portuguesa. Essa é a parte 1 sobre a atividade 1. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva que logo mais vem mais conteúdo. Atividade 1. Escola Literária Moderna e o Modernismo no Brasil. 1. O Modernismo e o Movimento Modernista. Leitura inicial. Lundu do escritor difícil, Mário de Andrade. Eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra luz nesta escurez. Cortina de brim caipora, com teia caranguejeira e enfeite ruim de caipira. Fale fala, brasileira, que você enxerga bonito tanta luz nesta capoeira, tal e qual no Magupiara. Misturo tudo num saco, mas gaúcho maranhense, que para no Mato Grosso, bate este angu de caroço ver sopa de caruru. A vida é mesmo um buraco. Bobo é quem não é tatu. Eu sou um escritor difícil, porém culpa de quem é. Todo difícil é fácil, abasta a gente saber. Bagé, Piché, Chué ou Xavier, de tão fácil virou fóssil, o difícil é aprender. Virtude de Urubutinga, de enxergar tudo de longe. Não carece vestir tanga, para penetrar meu caçangé. Você sabe o francês Cindy, mas não sabe o que é guariba? Pois é, macaco, seu mano, que só sabe o que é da estranja. Essa questão, então, é apenas leitura, e aqui vocês têm um vocabulário com algumas das palavras mais incomuns que o texto apresentou. 2. O poema de Mário de Andrade apresenta uma reflexão sobre a criação de uma expressão literária brasileira, envolvendo questões que passam pela busca e imitação de modelos estrangeiros, pelo desconhecimento da língua portuguesa utilizada no Brasil e pela construção da identidade nacional. Releia o texto e responda. A. Pesquise o significado da palavra lundu. Qual o efeito de sentido que o termo possibilita ao poema? Lundu, pessoal, é uma espécie de dança africana que tem como objetivo falar, abordar o negro que veio da África. E aí, quando isso é colocado no poema, o efeito que se tem é o de uma busca por valorizar, por descobrir a verdadeira identidade nacional. B. No primeiro verso, o eu lírico se coloca na posição de um escritor que incomoda muita gente. A partir do que é apresentado nas demais estrofes, por que isso acontece? A ideia, quando ele diz que é um escritor difícil que incomoda muita gente, é a seguinte: o poema tem o objetivo de valorizar a identidade brasileira, a cultura, a língua brasileira, justamente porque até esse poeta chegar, muitos poetas anteriores costumavam querer valorizar aquilo que não era nacional, aquilo que era europeu. Então, veio Maria de Andrade, junto com vários outros poetas do modernismo, querendo valorizar aquilo que era brasileiro. E a proposta dele, no caso desse poema, é justamente essa. E quando ele fala que ele é um escritor difícil que incomoda muita gente, é porque muitos vão ter dificuldade de acessar a poesia dele por não estarem acostumados a termos brasileiros, a cultura brasileira e a valorização do que é nacional. E ele diz, inclusive, que é só tirar a cortina que entra a luz nesta escurez. Quer dizer, tirando toda essa cortina e falando, né, ou a fala brasileira e se despindo de tudo isso que muitas pessoas, muitos leitores carregam, né, da cultura estrangeira e se vestindo da cultura brasileira, eles vão conseguir entender e compreender. Aqui eu grifei inquisila porque a palavra aqui no caso significa incomoda. Então, para resumir tudo e elaborar a resposta, na letra B vocês podem colocar que isso acontece porque ele valoriza a cultura brasileira, a língua brasileira, e muitos têm dificuldade de entender a obra dele por conta disso. E aí resume as ideias que eu mencionei anteriormente. C. Explique o motivo da palavra Xavier vir entre aspas e as palavras Bagé, Piché e Chué não. Aqui as palavras Bagé, Piché e Chué não estão entre aspas porque elas são escritas assim em dicionário, então é a maneira como elas realmente ocorrem na língua. Já Xavier é uma variação linguística de Xavier, então seria uma maneira mais informal, uma maneira mais caipira, digamos assim, de falar Xavier.
Então é uma variação. E aí não é assim que vocês vão encontrar a palavra no dicionário, vocês não vão encontrar como Xavier, vocês vão encontrar como Xavier. E aí por isso ela está entre aspas e as demais não estão. D. Qual o tema principal tratado por Mário de Andrade? O que o poeta critica em seu poema? O principal tema, então, desse poema é a valorização da língua e da cultura brasileiras. E aí, por outro lado, o que ele critica é justamente a falta de valorização dessa cultura, dessa língua brasileira, de uma maneira resumida. É isso. E, no poema, há uma alteração estrutural no que se refere ao uso da métrica, rima, linguagem de dicionário, linearidade do discurso. Aqui nós temos uma alteração estrutural no uso da rima, porque existe a rima no poema, mas ela não é uma rima padrão conforme os poemas que vinham anteriormente do modernismo, que seguiam todo um esquema fixo de rimas. Ela é uma rima mais livre, digamos assim. Continuando agora, sabendo se tratar de um poema modernista, cujas características são a desconstrução e a subversão da sintaxe, descreva as impressões que o texto despertou em você. É uma questão pessoal, é o que você sentiu quando leu o texto. O importante é pensar que nesse texto ele está fazendo uma defesa da cultura brasileira, da língua brasileira, com toda a sua variação linguística, com todos os seus termos populares, e condenando aqueles que desprezam a própria língua, que desprezam toda essa cultura que nós temos, para ficar ali querendo valorizar o que é de fora, né? Então pensem nessa que é a ideia central do poema e digam daí o que é que vocês sentiram lendo esse poema, o que é que vocês acharam dessas ideias, se concordam, se discordam, enfim. 2. O movimento modernista, das influências à sua circulação social. O texto de Mário de Andrade, Lundu do Escritor Difícil, foi publicado na revista de Antropofagia, em 1928. A divulgação das ideias modernistas acontecia por intermédio de temas ligados às artes, à literatura, à filosofia e às ciências humanas. Seu conteúdo não continha apenas textos sobre a arte moderna, mas também poemas, trechos de eventos, contos, romances, propagandas, etc. Autores como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Delpicchia, Graça Aranha, Carlos Drummond de Andrade, entre outros, são alguns expoentes desse movimento literário. Realize uma pesquisa a partir das questões abaixo e apresente à turma. Então aqui ele está fazendo uma proposta de coisas para vocês pesquisarem. Na letra A, no que consistiu o período chamado Belle Époque, entre o final do século XIX e o início do século XX na Europa. B. Nesse contexto de inovações, o que foi a Semana de Arte Moderna, ocorrida entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, o que ela representou considerando a busca por uma identidade nacional da época. E C. Consulte informações sobre o movimento antropofágico e a revista da antropofagia, descreva as constatações em seu caderno. Então aqui não tem segredo, é só utilizar as palavras-chave na busca do Google que vocês encontram. A minha única recomendação é na letra B, na pesquisa da B, vocês colocarem na pesquisa Semana de Arte Moderna e aí na frente, junto com as palavras-chave, busca por uma identidade nacional para que a pesquisa já venha mais filtrada, tá? Daí ela já vem com os elementos que a questão quer. Nessa página seguinte, ele dá algumas informações sobre como pode ser feita essa pesquisa apresentada, né, em cartaz ou em vídeo, etc. E depois apresenta aqui um link para mais informações e vamos em frente. 3. A poesia modernista. Leia o poema abaixo. Ódio ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol? Choverá? Arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar. Conte 500. Mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma. Ó purê de batatas morais. Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos. Sempre eternamente as mesmices convencionais. Ódio e insulto. Ódio e raiva. Ódio e mais ódio.
Morte ao burguês de joelhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Essa é uma poesia também de Mário de Andrade. E aqui, continuando, a gente tem uma imagem L'atribuem propriétaires. Me desculpa, gente, eu não tenho noção nenhuma de francês, não faço ideia de como pronuncia isso. Mas é isso aí que vocês estão vendo escrito. E junto com o texto, daí a gente tem para responder o que segue. 2. Responda. A. Após a leitura, relate o que o texto significou para você. Questão pessoal, né? Qual foi a impressão que vocês tiveram desse texto em que ele vai condenar a burguesia e todos os seus hábitos, etc. Falando assim de uma maneira bem resumida do poema. B. Por que podemos dizer que o poema Ódio ao Burguês pertence ao movimento modernista? Aqui a gente tem vários elementos que encaixam esse poema no modernismo. Vamos citar alguns. A crítica social forte é um dos elementos. Também os versos que são sem métrica, então se vocês perceberem, esse verso é de um tamanho, esse é desse menorzinho, e aí vocês vão observando que cada verso é de um tamanho. Não vou falar sobre métrica aqui agora para não ficar muito longo o vídeo, mas não dá, se vocês fizerem a divisão em sílabas métricas, né, em sílabas poéticas, não vai dar a mesma métrica para todos os versos. Então não é aquele poema quadradinho tal que existia, que era muito comum antes do modernismo. Então são versos também sem métrica. As rimas são rimas assim colocadas de uma maneira bem à vontade, né? Quando ele tem vontade, ele vai lá e coloca uma rima. Então não tem um esquema fixo de rimas, né? Por exemplo, aqui rosais com cerebrais, tá rimando, mas é uma rima ou outra que tem, não são muitas. Então pode colocar a crítica social, a forte crítica social, a ausência de métrica e as rimas livres. Ou melhor, a ausência de um esquema fixo de rimas. Fica mais bonito, mais legal. C. Pesquise a respeito das características histórico-literárias desse período. Então vai lá no Google, Modernismo Brasileiro, e pesquisa as características da época. D. Abaixo, escolha um outro autor da primeira ou segunda geração modernista e busque informações sobre sua vida e obras. Então tem um quadro com a primeira geração, com a segunda vocês vão pegar ou um daqui e fazer a pesquisa de vocês. Planejando a escrita. Uma das características mais marcantes dos modernistas foi a valorização da linguagem coloquial, da liberdade de normas e das obrigações métricas rígidas. Os escritores desse movimento desconsideravam as regularidades nas rimas e a utilização de vocabulários cultos. A irreverência foi um processo marcante no movimento moderno, no qual privilegiavam o uso do coloquialismo, dos versos livres e das gírias. Desprezavam o lirismo dos românticos, utilizando-se de paródias em diversas áreas artísticas e culturais como meio de romper com o passado literário e resgatar as tendências patrióticas. Paródia é uma recriação textual, imitação de uma composição célebre, geralmente de caráter humorístico, crítico, satírico ou contestador. Pode ser encontrada em textos poéticos, fábulas, histórias em quadrinho, músicas, entre outros. E, hoje em dia, um dos representantes da paródia encontra-se no mundo virtual, o meme da internet, um composto de frase, imagens, GIFs, vídeos, links, sons, etc., ou qualquer informação que possa ser transmitida rapidamente, difundindo-se por meio de e-mails, blogs, redes sociais, sites, entre outros. Aqui, então, ele coloca um exemplo de meme e ele faz também uma definição de meme desnecessária, porque vocês estão carecas de saber o que é, vocês são gênios na arte de compreender meme e elaborar meme também. Enfim, e tudo isso para colocar a proposta de uma paródia. Então ele diz, em grupo, elabora uma paródia musical a partir dos poemas estudados ou palavras-chave que remetem ao movimento modernista. Dicas para a produção. A letra da música, preferencialmente, deve ser de conhecimento da maioria da turma. Escolha asseverar instrumentos originais, sons do celular ou beatbox. A letra recriada deve ter relação com o poema escolhido. Então, qual é a proposta aqui?
Nessa questão 3, ele quer que vocês escolham um dos poemas, ou Ode ao Burguês, ou Lundu do Português Difícil, e façam uma paródia deles, que seria basicamente reescrever as ideias que estão ali com outras palavras, criando novas ideias, mas imitando o original, né? Vai fazer uma imitação ali, mudando algumas coisas, mantendo outras, né? Para dar aquela, fazer uma zoeira, digamos assim, né? Pode ter uma crítica, inclusive na paródia. Então, assim, é uma questão que precisa de bastante criatividade. E não sei agora como ela vai ser adaptada pelo seu professor nesse período de aula online. Mas a proposta aqui é que, inclusive, essa paródia seja transformada em uma letra de música e que vai ter que ter a parte musical mesmo junta, né? Tanto que ele fala em sair com um grupo, compartilhar a letra para todos cantarem juntos, enfim. 4. Elaboração de memes literários. Aí ele fala, certamente você já deve ter ouvido a palavra meme dentro do universo da internet e pelas redes sociais afora. Escreva em seu caderno o que você sabe sobre esse assunto. Comente sobre o último meme engraçado, irônico ou interessante que você viu na internet e lhe chamou a atenção. Questão pessoal é o que você sabe e o último meme que te chamou a atenção. B. Faça uma pesquisa sobre os memes e sua origem, apresentando quais são as suas características e classificações. Então vai lá no Google, origem dos memes, e analise os resultados para fazer a pesquisa de vocês. C. Elaboração. Escolha um escritor modernista e desenvolva um meme literário. Frase, imagem, GIF, vídeo, etc., do autor ou de uma obra escrita por ele. Então, aqui eu vou dar um exemplo de meme literário para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem, porque vocês estão bastante acostumados com memes, mas talvez nem tanto com memes literários. E a proposta aqui é que vocês façam um meme literário, né, de algum autor do modernismo. A minha recomendação é que vocês escolham o autor que vocês fizeram a pesquisa. Então, em uma das questões anteriores, tinha uma tabelinha com a pesquisa que vocês, o autor que vocês tinham que escolher para pesquisar. Eu recomendo que vocês já façam o meme também sobre esse autor, que aí já tá fácil. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de um meme do Manuel Bandeira. Então tem aí, diz o seguinte, Manuel Bandeira vendo a formalidade dos parnasianos, e aí, né, juntou com o meme aí da Nazaré Confusa, e todos os símbolos matemáticos, etc. Que Manuel Bandeira tinha uma escrita bastante livre, né, e que contrasta com os parnasianos, que foram os movimentos literários que antecedeu o modernismo, que eram bastante assim quadradinhos e rígidos na maneira de escrever. Então é só um exemplo do que é um meme literário e, no caso, um meme literário feito com um autor do modernismo, para que vocês possam se inspirar. Mas se vocês digitarem no Google meme literário, vocês vão ver várias assim, imagens para vocês terem ideias. Se vocês forem digitando também por autor, vocês vão tendo algumas ideias melhores para que vocês se preparem para criar o de vocês. 5. A prosa modernista. 1. Leia o texto abaixo. Os trechos a seguir integram uma das obras representantes da primeira fase modernista, em 1928, Macunaíma, O Herói Sem Caráter, de Mário de Andrade. O autor, na tentativa de resgatar o nacionalismo, cria uma narrativa nada tradicional, unificando mitos, lendas indígenas e folclore. A descrição da realidade social urbana e do folclore brasileiro estão presentes nessa ficção fantástica, representadas por uma personagem preguiçosa, sonhadora e sem caráter, que na visão do narrador é o próprio modelo de uma sociedade capitalista. Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Urariquera que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "If, ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Maanape, Javelino e Jiguê na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva.
Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. Nos machos cuspia na cara, porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a morua, a poracê, o torê, o bacorocô, a cucuigô-cogue, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era para dormir, trepava no macurô pequenino, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por baixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres no pino do dia, o assunto eram sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que, espinho que pinica, de pequeno já trasponta, e numa pagelança a reina Go fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. 5. Piaimã, chegada de Macunaíma à selva de pedra, São Paulo. As cunhãs tinham rido e ensinado para ele, Macunaíma, que o saguiaçu não era saguim não, chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuqueadas, sopros, roncos, esturros não eram nada disso não. Eram más, claxons, campainhas, apitos, buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas. Se chamavam Fords, Mobiles, Chevrolets, Dodges, Marmons e eram máquinas. Os tamanduás, os boitatás, as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. Então Macunaíma resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as 3 cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era gorda mentira antiga, que não tinha Deus não e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era Deus não, nem possuía os distintivos traços femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com fumo. Os homens aproveitando as forças da natureza. Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar, só maquinando nas brigas sem vitória dos filhos da mandioca com a máquina. A máquina era que matava os homens, porém os homens é que mandavam na máquina. Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem mistério e sem força da máquina, sem mistério, sem querer, sem fastio, incapaz de explicar as infelicidades por si. Macunaíma concluiu: os filhos da mandioca não ganham da máquina, nem ela ganha deles nesta luta. Há empate. Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Macunaíma deu uma grande gargalhada. 9. Carta para as Icamiabas. Cidade é belíssima, e grato seu convívio. Toda cortada de ruas habilmente estreitas e tomadas por estátuas e lampiões graciosíssimos e de rara escultura, tudo diminuindo com astúcia o espaço de forma tal que nessas artérias não cabe a população. Assim se obtém o efeito de um grande acúmulo de gentes, cuja estimativa pode ser aumentada à vontade, o que é propício às eleições que são invenção dos inimitáveis mineiros, ao mesmo tempo que os edis dispõem de largo assunto com que ganhem dias honrados e admiração de todos, com surtos de eloquência do mais puro estilo e sublimado valor. As ditas artérias são todas recamadas de ricocheteantes papeizinhos e velívolas cascas de frutos, e em especial de uma finíssima poeira, e muito dançarina, em que se despargem diariamente 1001 espécimes de vorazes macróbios, que dizimam a população. Por essa forma resolveram os nossos maiores o problema da circulação, pois que tais insetos devoram as mesquinhas vidas da ralé e impedem o acúmulo de desocupados e operários, e assim se conservam sempre agentes em número igual. Também de Mário de Andrade, então, o trecho. 2. Responda. Macunaíma, o herói sem caráter, é considerado um dos clássicos literários mais importantes do movimento modernista no Brasil. A forma narrada ou cantada retrata um herói de nossa gente. A. Apresente uma análise do herói considerado sem caráter. O Macunaíma ele é considerado um herói sem caráter porque ele é o oposto do herói tradicional, que é aquele perfeito, sem falhas, sem defeitos. Então no livro a gente vê todos os defeitos, todas as falhas de caráter dele, e também porque ele representa o povo brasileiro no seu jeitinho muito malandro, às vezes, de fazer as coisas. B. Aponte o foco narrativo predominante na obra. Destaque no texto e transcreva em seu caderno a passagem ou as passagens que justificam a sua resposta. Então a gente viu 3 capítulos da obra.
E ele fala aqui de foco narrativo predominante. Nesses 3 capítulos, a gente não tem o mesmo foco narrativo nos 3. A gente tem 2 capítulos com um foco narrativo, que é o predominante, e o outro capítulo com outro foco narrativo. Como ele quer o predominante, a gente vai pegar o foco narrativo dos primeiros 2 capítulos que ele coloca, que é narrador em terceira pessoa, observador. Então vamos lá achar também os trechos. Então aqui no primeiro trecho pode pegar essa passagem aqui, que mostra que é um narrador em terceira pessoa, observador, e aqui no segundo trecho, né, que na realidade é o capítulo 5, pode pegar esses 2 trechos aqui que mostram também que é um narrador observador em terceira pessoa. C. Mário de Andrade utiliza-se de 2 tipos de narradores para mediar as peripécias de Macunaíma, o narrador personagem e o narrador observador. Qual deles predomina no capítulo 5, Piaimã? Retire fragmentos dos trechos, justificando a sua resposta. Esse aqui a gente já comentou, né, na questão anterior, e está aqui já os trechos grifados do narrador em terceira pessoa, observador. Ele não pergunta, mas só para aproveitar e comentar, o trecho que tem um narrador diferente seria esse próximo, que é uma carta, e aí por ser uma carta é escrito com a partir da perspectiva dele, né? Então daí tem o narrador em primeira pessoa, mas a pergunta é sobre esse aqui, que é o do Piaimã. 3. Pesquise. O autor utiliza na obra referências do folclore brasileiro e técnicas modernas, exaltando a brasilidade por meio da linguagem literária. A. Anote em seu caderno os vocábulos indígenas encontrados em textos. E B. Busque em dicionários impressos ou digitais online o significado das palavras selecionadas. Então, eu vou selecionar alguns com vocês para que daí vocês façam a busca no dicionário. Então, tá aqui, por exemplo, 3 exemplos: Murua, Poracê e Torê, de palavras indígenas, para que vocês possam pesquisar, tá? São alguns exemplos, mas vocês podem procurar e encontrar mais. C. Quais descrições, características físicas e psicológicas da personagem podem ser observadas no primeiro parágrafo do capítulo 1 de Macunaíma? Então aqui eu grifei alguns trechos que mostram algumas das características dele. Segundo o autor, era herói de nossa gente, preto retinto, criança feia, era uma criança danada também, né? Quando ele fala que ele fez coisas de sarapantara, porque era uma criança levada, danada, que aprontava muito. Não falava, né? Nos primeiros anos não falava, e sempre o pouco que ele falava, no caso, era ai, que preguiça. Então essas são as características aí físicas e psicológicas que o autor aponta no primeiro parágrafo. 4. A velocidade da urbanização nas décadas 10 e 20 do século passado da cidade de São Paulo foi tema de diversas narrativas literárias e visuais, pintura, produção cinematográfica, etc. No capítulo 9, Carta para as Icamiabas, há traços do processo de modernização da capital paulista. Localize a configuração do cenário urbano descrita pelo protagonista e responda qual é a figura de linguagem presente no trecho. Aqui então eu usei 2 cores para indicar tanto a caracterização da cidade, é o que está grifado em amarelo, né? Então aqui ele está falando como é a cidade, e o que está sublinhado embaixo com vermelho, aqui eu tenho as figuras de linguagem, porque ele fala que na cidade o espaço estava diminuindo de uma forma tal, né, as coisas estavam apertadas de uma forma tal, que nessas artérias não cabe a população. Cidade não tem artérias, quem tem artérias é gente, então ele está personificando a cidade, tem uma personificação. Aqui, né, quando ele fala que nas artérias não cabe a população, tem uma personificação. Mas também tem uma hipérbole, um exagero, porque a população não cabe ali na cidade. Aqui ele está exagerando, dizendo que não cabe, porque tem bastante gente, né? Tem muita gente se concentrando aí nesse cenário urbano que está surgindo. Então pode grifar dessa maneira a passagem, e as figuras de linguagem então são personificação e hipérbole. 5. Observe o fragmento. A máquina era que matava os homens, porém os homens é que mandavam na máquina. Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem mistério e sem força da máquina, sem mistério, sem querer, sem fastio, incapaz de explicar as infelicidades por aí. Responda. A. Macunaíma chegou a que constatações? Explique o sentido do trecho.
A ideia aqui é que Macunaíma conclui que, mesmo o homem tendo sido quem criou a máquina, ele acabou se tornando escravo dessa máquina e que na cidade a satisfação ela é toda da máquina. B. Há um recurso linguístico em destaque, a repetição da palavra sem. Qual efeito o autor desejou provocar? Dê a sua opinião. Aqui, pessoal, a palavra sem, a repetição da palavra sem é uma figura de linguagem que a gente chama de anáfora, e o objetivo, no caso, é mostrar como a cidade não conseguia explicar as próprias infelicidades. Né? Mesmo ela tendo a máquina, ela não conseguia explicar as suas próprias tristezas e infelicidades. Mas aí vocês precisam dar a sua opinião sobre o efeito que esse trecho causa, no caso, em vocês. Jogo caça-palavras. Você conhece o jogo de caça-palavras? É uma forma muito rápida e prática para descobrir se você aprendeu alguns vocábulos correspondentes aos temas desenvolvidos até o momento. Determine um tempo para a execução do jogo. Após o término, avalie o seu nível de conhecimento vocabular. Boa sorte! Então fica assim as palavras. Chama desvairadas, né? Desafio das palavras desvairadas, porque elas estão bem doidas mesmo, em tudo quanto é sentido. Tem na horizontal, tem na vertical, tem na diagonal e de forma espelhada, quer dizer, visto de trás para frente, né? Como, por exemplo, aqui, deixa eu achar uma, claxons, né? Tá na horizontal e de trás para frente. Aqui, vamos supor, giral, tá na horizontal, na diagonal e de trás para frente. Então, eu tentei ali alternar as cores, né? Fiz o que eu pude com os recursos que o programa oferece. Ficou um pouquinho poluído, mas dá para visualizar. Então, com isso, nós terminamos essa primeira parte do caderno do aluno. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos. E fique ligado que logo vem mais conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.